Bíblia relata com frequência grandes acontecimentos relacionados ao número 40. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. Moisés esteve no Monte Sinai 40 dias e 40 noites orando e jejuando. Após 40 dias de afronta a Israel, Davi enfrentou e venceu o gigante Golias. Jesus, antes de iniciar seu ministério, jejuou por 40 dias no deserto. E é por esta visão que, em agosto, a Quadrangular Minas Gerais realizará um grande mover. 40 dias de milagres. Serão 40 dias vivendo os milagres de Deus, o milagre da oração, o milagre de curas e libertações, o milagre da prosperidade, o milagre do impossível, o milagre na família e o maior de todos os milagres, o milagre da salvação. Encerraremos a campanha com um grande batismo nas águas. Faça parte desta grande jornada, desta grande campanha e vivencie as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a sua vida. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto dessa noite, domingo, Senhor Deus possa nos abençoar, nos encher com a tua santa presença. Todo-poderoso Deus, Ele é santo, digno de receber a honra, a glória e a adoração. Feche seus olhos aí nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada vida, casa, família representada, que o teu poder possa se manifestar no nosso meio nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, nós te exaltamos, Senhor, no nome de Jesus. Exaltado, Senhor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus,
Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Seja exaltado, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pressionados, mas não abandonados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move? O que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer.
Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Senhor, por esse tempo ter nos feito caminhar em Tuas mãos. Estamos de pé por causa do Senhor, que tem nos guiado, nos dado força. Santo é Teu nome. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado Teu santo nome. Nada pode nos deter, porque o Senhor está na nossa frente, nos conduzindo, guiando, nos levando além, nos dando força, nos sustentando, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome, Jesus. Nós Te exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Meus queridos, paz seja convosco. Nós estamos hoje neste terceiro domingo do mês, domingo de missões, domingo de primícias, mas também esse domingo especial, terminando esta campanha poderosa de 40 dias de milagres. E nós estamos nessa temática hoje do milagre da salvação. Hoje também é dia do batismo nas águas para a glória do nome do Senhor Jesus. Mas antes de dar prosseguimento, nós vamos consagrar ao Senhor agora os dízimos e as ofertas. Nós sempre temos falado com vocês a respeito da importância da fidelidade. O dízimo e a oferta acaba se tornando uma maneira de medir a nossa confiança, a nossa fé, a nossa fidelidade ao nosso Deus, porque é um ato que pode ser medido. Então nós devemos perceber que Deus ele fala conosco nas Escrituras, Ele fala de diversas formas, de diversas maneiras. Mas quando nós vamos reportar a Deus, quando nós vamos falar com Deus, nós precisamos demonstrar qual é a qualidade, qual que é o quilate da nossa fé. E se você observar nas Escrituras, muitos parâmetros de medição, eles são subjetivos. Por exemplo, tamanho da fé de uma pessoa. Nós não temos como medir isso. Tamanho da confiança, não é? O tamanho do amor de alguém, não tem como nós medirmos isso.
mas o tamanho da fidelidade tem. Porque Deus determinou o tamanho da nossa fidelidade na condição de nós devolvermos aquilo que pertence a Ele, no que diz respeito aos dízimos e que nos diz respeito às ofertas. O dízimo já está especificado, não por um homem, não pela religião, mas pelo próprio Deus. O dízimo é 10% de tudo aquilo que vem às nossas mãos. Como no texto, o próprio Senhor fala a respeito de que o seu povo estava ali roubando, e diz nos dízimos e nas ofertas alçadas, ou seja, nas ofertas que são pesadas, nas ofertas que são consagradas, nas ofertas que são levadas até o altar, nós subentendemos que junto com o dízimo está incorporada a questão da oferta. Por quê? Porque o dízimo é uma devolução, ele já pertence a Deus. E a oferta? A oferta é uma atitude de gratidão, de reconhecimento, e nunca a gratidão, o reconhecimento, pode ser menor do que a obrigação. Então aquilo que nós fazemos por amor sempre tem que ser ou igual, no mesmo quilate, ou maior do que aquilo que nós fazemos por obrigação. O amor é sempre maior do que a obrigação. Por isso, cultive isso, coloque como uma prática de vida cristã e entenda que você está obedecendo o que diz a palavra de Deus. Eu sei que nesse tempo que nós vivemos, como também em outros tempos, mas agora mais difundido pela internet, tem muitas pessoas com muitas ideias e propagando as suas ideias. Ora, eu respeito as ideias de todo mundo, mas na hora de ficar com uma ideia, eu não fico com uma ideia apenas, eu fico com o que diz a palavra de Deus. E se você observar essa palavra de capa a capa, ela não tem um versículo dizendo que o dízimo foi abolido. Ela não tem um versículo dizendo que Jesus aboliu a lei, que Jesus aboliu o dízimo, ou que Jesus aboliu as ofertas. Pelo contrário, tudo o que Jesus fez foi excedente à lei, foi maior do que a lei. Ele não apenas cumpriu a lei, mas ele trouxe o espírito da lei. E quando nós falamos de dízimos e de ofertas, nós estamos falando de um assunto que está antes da lei. Ele é incorporado à lei, mas ele nasce antes da lei. Portanto, não se utilize de uma palavra que possa suprir o seu ego, ou de uma palavra que possa satisfazer as suas vontades, no sentido de você não ser fiel a Deus, no sentido de você não devolver o dízimo, de você não devolver a oferta, sabe? E fazendo isso, contrariar o que diz a palavra de Deus. Porque tem muita gente deixando de devolver o dízimo, deixando de oferecer a oferta no altar de Deus, e se subsidiando, se fazendo valer de ideias de pessoas, de ideias que são propagadas por pessoas e que são propagadas também na rede social. Mas são apenas ideias, apenas ideias. E se formos procurar nas escrituras sagradas, te faço um desafio, mostre para mim um versículo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, onde diz que o dízimo foi abolido ou que a oferta foi abolida, onde diz que o dízimo é uma prática só do Antigo Testamento, onde diga que o dízimo é só uma prática para os judeus, onde diga que ofertas e dízimos não fazem parte da prática cristã da igreja do Novo Testamento. Mostre para mim somente um versículo e eu paro de pregar a respeito de dízimo e a respeito de oferta. Eu digo essas coisas até de maneira veemente, porque nós não temos nada que esconder, nós não temos nada, absolutamente nada que temer. Nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra e fugir das heresias, fugir do falso ensino e fugir do ensino que massageia muitas vezes o nosso ego, a nossa própria vontade, mas nos impede de experimentar aquilo que é melhor de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas que os seus filhos trazem e devolvem na sua casa presencialmente, o dízimo e oferta que é transferido através de um Pix, que é transferido através de um depósito bancário, não importa, é esse irmão, esta irmã, provendo a sua fidelidade, demonstrando a sua fidelidade, confiando no Senhor, que diz que vai repreender o devorador e que vai multiplicar, aumentar as bênçãos na vida de quem é fiel. Nós confiamos no Senhor e por isso tão somente obedecemos a sua santa e gloriosa palavra, no poder do nome de Jesus. Eu declaro abençoados todos os filhos de Deus que
que têm compreendido essa palavra, e declaro a bênção da palavra de Deus em Malaquias, no capítulo 3, que trata a respeito de dízimos e ofertas, sobre todos os irmãos que têm praticado esta palavra no poder do nome de Jesus. Amém e amém. É assim, meus irmãos, é com a Bíblia que nós precisamos ficar. Muito bem, hoje nós terminamos os 40 dias de milagres, com o tema salvação. Hoje é dia de batismo. E hoje, eu já quero aproveitar, nós já começamos a nos preparar. Nós já estamos falando, já estamos anunciando e já estamos de uma certa forma nos preparando. Mas agora de uma maneira mais veemente, para o próximo dia 18 de outubro, quando nós teremos a nossa live nacional com o pastor Mário de Oliveira. A live O Médico dos Médicos vai operar. Meus queridos, esse com certeza será o trabalho evangelístico mais poderoso feito em nível de internet. E nós não falamos isso para poder estabelecer um tipo de disputa com ninguém. Até porque se alguém quisesse disputar a esse respeito, seria uma boa disputa. E quem sairia ganhando é o reino de Deus. Quiçá, queira Deus, que mais pessoas possam ter a iniciativa do pastor Mário de Oliveira de fazer um trabalho evangelístico desse cunho, dessa envergadura e desse tamanho, porque o objetivo é ver almas se rendendo ao Senhor Jesus. Você deve então nos procurar, falar conosco quantos vidrinhos de óleo você precisa, que nós vamos colocar na sua mão, para que você entregue esse vidrinho de óleo para alguém que não é convertido, ou que esteja afastado da presença de Deus. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um colega de escola, um colega de trabalho, um vizinho, não importa, alguém que Deus colocar no seu coração. Você vai entregar o óleo para essa pessoa, vai dar para ela o endereço, canal do YouTube na live. Nós temos mostrado isso. Se você estiver assistindo esse culto, assim que terminar, você observe, às vezes no início do culto, antes de começar, às vezes no final, nós sempre colocamos um vídeo institucional, passando todos esses avisos de maneira muito clara. Então nós vamos deixar claro para você, é possível que até apareça, né, enquanto eu estou falando aqui, já o canal nacional de onde a live será transmitida. É possível que já apareça para você. Então você vai entregar esse endereço para a pessoa e vai dizer para ela, para no dia 18 de outubro, na hora marcada, possivelmente às 20 horas, ela vai assistir, ou do celular, ou do computador, ou da TV, como queira, e vai participar. Olhe, para ficar simples, não é necessário nem que a pessoa venha ao culto, nem que ela venha à igreja. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus operar na vida, na casa, na família de cada um, conforme o Senhor Deus quer e vai operar. Eu tenho certeza que vai ser uma live, uma noite, aonde Jesus, que é o médico dos médicos, vai operar milagres, sinais, maravilhas, e vai operar o milagre da salvação na vida de quem estiver conosco, em nome de Jesus. Então esteja engajado, esteja participando, tá certo? E isso já é para agora. Nós estamos aí há pouco menos, né, um dia menos do que 30 dias. Nós estamos aí há 29 dias, eu poderia dizer assim. Eu não contei se o mês vai terminar em 31, alguma coisa assim, se daqui até lá, né? Mas é basicamente 29 dias, 29 a 30 antes do acontecimento desta live. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo, tema da salvação, com o título Como ter certeza da sua salvação. Como ter certeza da sua salvação. Domingo passado, domingo da ceia, quando eu preguei, Deus nos inspirou para poder falar a respeito do pecado para a morte e do pecado não para a morte. Do pecado voluntário, que é aquele que a gente sabe que é pecado, que a gente pode evitar, mas que muitas vezes nós não queremos deixar, não é? Então este é o pecado para a morte. Significa que Deus não nos perdoe quando cometemos esse pecado? Não. Se nós nos arrependermos, é claro que Deus ele nos perdoa. Mas é um tipo de pecado que o texto de 1 João diz que nós não devemos orar por quem está nesse pecado. Por quê? Porque é uma questão de consciência. A pessoa já sabe que está errado. Ela já tem consciência. Ela tem como evitar. O detalhe é que ela não quer evitar. Ela quer continuar. Então, ela está exercendo o seu livre-arbítrio. E nós precisamos compreender que exercer o livre-arbítrio escolhendo para o mal só pode nos trazer prejuízo. Então a gente precisa sair fora desta vida pecaminosa. É aí que entra a grande questão, que muitos acreditam que uma vez salvos, sempre salvo. Isso é uma doutrina, mas não é uma doutrina que encontra amparo nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos cuidar daquilo que nós temos.
Nós precisamos zelar pela salvação. O fato de nós zelarmos pela salvação não significa que Deus não nos salvou. É a mesma coisa o fato de você ganhar um presente precioso. Se você não tomar cuidado com ele, ele pode se desgastar, ele pode durar menos do que duraria. Claro que eu não estou comparando a salvação com algo perecível, mas a nossa vida é perecível. A nossa vida é perecível. Como também, se nós não cuidarmos, os nossos sentimentos, eles podem tender para um lado errado. Os nossos pensamentos também podem tender para um lado errado. Se simplesmente receber a Jesus como Senhor e Salvador e ser batizado nas águas, em apenas um ato, garante todos os passos que nós teremos para o futuro, então nós não deveríamos contar passos para o futuro, dias depois, coisas que podem acontecer, adversidades, lutas. Significa que simplesmente nós já vencemos absolutamente tudo, e não é assim. No dia a dia nós temos que viver, nós temos que conviver. Haja visto observarmos a vida de Judas, que andou do lado de Jesus, andou do lado da salvação, mas fez uma escolha errada, fez uma escolha imprópria, fez uma escolha sendo dirigido por Satanás. Muitos podem dizer, mas ele já estava predestinado para isso. Não, ele não estava predestinado para isso. Deus o revelou na sua onisciência, porque Deus sabe tudo, sabendo que Judas iria fazer, como sabe o que eu e você vamos fazer. Mas nós devemos ter consciência daquilo que nós estamos fazendo, ter responsabilidade pelas nossas ações. Domingo passado nós falamos da segunda classe de pecados. 2 são destacados na Bíblia para a morte, pecados que não são para a morte. A outra classe é aqueles que não são para a morte, que João também trata sobre eles. Ele diz que este pecado é como um acidente. Se por acaso pecarmos, ele deve ser um acidente. Então nós não devemos ter um flerte com o pecado. Nós não devemos ter um relacionamento com o pecado. Nós devemos ter um relacionamento com Jesus, com o Espírito Santo, e não com o pecado. Nós não podemos ficar nos relacionando, flertando com o pecado, querendo estabelecer uma relação com ele, porque ele só vai nos trazer prejuízo. Paulo diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. Em Gênesis, Deus já disse que quando eles se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles iriam morrer. Então não dá para poder brincar com algo que é mortal. Nós temos que ter responsabilidade. Então, quando falamos sobre como ter certeza da sua salvação, eu falo aqui também com você que não é como é que eu posso dizer? Um crente que frequenta a igreja, um crente que tenha entregado a sua vida para Jesus, e talvez até você diga assim, mas eu preciso fazer isso. Você que às vezes é um crente, mas não é um crente que tenha sido batizado nas águas, depois de adulto, e você pode perguntar para mim, mas eu preciso fazer isso? Isso não é uma atitude formal, isso não é um ato formal. É sobre isso que nós vamos falar hoje, que nós vamos compartilhar nesta noite abençoada de salvação, do milagre da salvação, em nome de Jesus. Eu quero começar com 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. E o texto, ele nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Continua falando conosco, nos dando clareza, sabedoria, que vendas sejam retiradas dos olhos, escamas sejam retiradas dos olhos, em nome de Jesus nesta noite. Que haja manifestação do Espírito do Senhor, trazendo sabedoria e conhecimento, para que as dúvidas sejam sanadas e haja conversão e entrega de vida ao Senhor Jesus. Nós te oramos, Senhor, no seu próprio nome. Amém e amém. Quando nós lemos o texto, diz que primeiro há um só Deus. Deus é um só. Deus é um só. Quando eu trato de Deus, eu inclusive prefiro tratar no artigo definido. Eu não gosto de dizer assim, nós servimos a um Deus. Compreende? Não, nós servimos a Deus. Porque Deus, para mim, e se eu observar nas Escrituras, Ele não é um Deus, porque dá o sentido de que existem outros, e que Ele é mais um. Aí dentro do mais um, eu vou dizer que o meu Deus é o único Deus. Ora, se Ele é único, então não existe outro. Então por que eu vou dizer um Deus? Primeira coisa que nós temos que entender é que o nosso Deus é o único Deus, porque há um só Deus e um só mediador. A palavra mediador, se você observar aí no seu texto, ela está em letra maiúscula, porque ela se refere a Jesus. Ela não se refere a nenhum outro. Embora aqui não esteja
quando você tem escrito mediador, não entre imediatamente após o escrito mediador, entre aspas, Jesus Cristo, vai entrar no versículo. Porque há um só Deus e um só mediador. Aí explica, entre Deus e os homens. O que é o mediador? É alguém que faz um acerto, é alguém que estabelece um relacionamento, é alguém que estabelece, nesse caso, um conserto, é o interlocutor, é alguém que está entre. Então a Bíblia diz que tem um só, e esse com letra maiúscula. E a Bíblia responde no próprio versículo: Jesus Cristo, homem. Então, você não encontrará nenhuma outra maneira de se chegar a Deus se não for através de Jesus, uma vez que Jesus é o único mediador entre Deus e entre os homens. Não existe outro. Goste disso ou não goste disso. Você pode achar que isto é uma palavra religiosa, e tendo um conceito religioso, de religiões, né, de quem segue credos, mas esta é uma palavra bíblica. Resta saber o seguinte: você acredita na Bíblia como palavra de Deus? Você acredita nas Sagradas Escrituras? Porque você não pode dizer que acredita nas Sagradas Escrituras e também acreditar em algo que as Sagradas Escrituras não dizem. Isso seria incoerente. Pense bem, não é verdade? Porque se você diz que acredita no que diz as Sagradas Escrituras, se você acredita nas Sagradas Escrituras, você acredita no que está escrito aqui. Você não pode inventar uma outra regra de fé. E o grande problema das pessoas é que muitos dizem que acreditam nas Escrituras, mas não conhecem as Escrituras. Não estou dizendo isso para poder desmerecer ninguém, absolutamente, mas porque às vezes a pessoa nem lê direito a Bíblia, mas diz: mas eu acredito na Bíblia. Pois é a Bíblia que está escrito que há um só mediador, um só, entre Deus e os homens. Isso nós gostemos ou não, isso independente da nossa opinião, isso independente até de nós falarmos assim: mas eu gostaria que fosse diferente. Não importa, há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador tem nome, ele se chama Jesus Cristo. Só existe uma maneira de ter certeza da salvação e de ter certeza da vida eterna. Isto, claro, para quem crê na Bíblia, eu reforço, para quem crê em Deus. A propósito, viver sem crer é terrível, é deprimente. E na verdade não há sentido de se viver essa vida sem crer. E se tudo terminar aqui, agora, nesta vida, e não tiver uma vida futura, se essa fosse uma possibilidade, então nós vamos ver as bases da nossa fé sendo diluídas, acabando, terminando. Não há sentido, não há sentido. Até para uma pessoa que não acredita em Deus, até para uma pessoa que não acredita em Deus, se ela pensar que a vida é simplesmente viver aqui e acabou, morreu, acabou, que nós somos apenas, como dizem alguns, uma unidade de carbono, ora, não teria sentido nenhum a complexidade que nós somos. E quando nós paramos para poder pensar nisso, vamos pensar em algumas teorias que se dizem por aí. Por exemplo, muitos dizem, sem ter prova alguma, é apenas uma teoria, que tudo surgiu através do Big Bang, ou seja, uma grande explosão. Vamos pensar aqui. Pense comigo. Nós pegamos um bocado de dinamite, ok? Colocamos em determinado lugar, que seja numa floresta, que seja em meio a prédios que estão construídos, ou seja, que seja em um local que não houve interferência humana, numa floresta, ou que seja num local onde houve interferência humana, num conglomerado de construção de prédios. E nós detonamos essa quantidade de dinamite, explodimos uma quantidade na floresta e explodimos uma quantidade no meio dos prédios. Depois da explosão dessa quantidade de dinamite, eu te pergunto, explodiu na floresta, vai aparecer um monte de casas feitas de árvores, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, aquele ambiente tudo arrumado? Ou nós vamos ter uma floresta devastada, arrebentada? Ali no meio dos prédios onde nós explodimos, será que vai aparecer uma casa feita com uma construção moderna, uma edificação pujante, uma edificação bonita, com o resto das explosões que foram feitas no meio daqueles prédios? Será que os vidros que foram explodidos, a ferragem, a estrutura metálica, a estrutura de concreto armado, será que no ato da explosão, depois que terminar a explosão, as coisas vão cair todas encaixadas e vão montar um prédio mais bonito, uma mansão mais bonita ainda?
Ora, você pode dizer assim: pastor, é ridículo isso que o senhor está perguntando, porque uma explosão, o que ela pode causar é um caos. Se alguma coisa estiver arrumada e a gente explodir, vai ficar completamente desarrumado. Então, como é que nós podemos acreditar que todas as coisas tão bem ordenadas como nós temos aqui agora, ou seja, a gravidade da medida certinha, nem mais e nem menos, se fosse um pouquinho mais ou um pouquinho menos, nós estaríamos mortos. A atmosfera que protege a Terra está na medida exata. Se fosse um ponto a mais ou um ponto a menos, nós morreríamos. A distância entre a Terra e o Sol, se estivesse um pouquinho mais perto, nós estamos na distância exata, não é aproximada, é exata. Isso aqui eu não estou falando de fé, eu estou falando de ciência. A distância está exata. Se fosse um pouco mais perto do Sol, um pouco mais longe do Sol, a vida na Terra seria completamente inviável, completamente improvável. Eu pergunto para você: você realmente acredita numa teoria que não tem prova científica alguma, que tudo saiu de uma explosão? Ora, aqui eu estou tratando do início preconizado pela ciência. Mas antes desse início, nós temos a teoria da questão do nada, que antes não havia nada. Meu irmão, você já viu nada produzir alguma coisa? Nada não produz nada. Quanto é 0 vezes 0? É 0. Porque eu nunca vi dizer assim, ó, do nada saiu alguma coisa. Para ter surgido alguma coisa, tem que ter saído de uma mente criativa, de uma mente organizada. Porque você não consegue organização de onde não há organização. Pegue crianças, bebês, tá certo? 1 ano, 2 anos, e coloque essas crianças com brinquedos dentro de um quarto. E os brinquedos todos colocados em estante, e que chamam a atenção dessas crianças. Coloque lá umas 3 crianças, com umas 2 estantes com brinquedos. E depois de 1 hora, 2 horas, isso é até muito tempo, entre no quarto para você ver se o quarto está organizado. Você não consegue organização a não ser advento de uma mente criativa, de uma mente organizada. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Então nós estamos falando primeiro de uma explosão, podendo causar ou gerar as coisas tudo ordenadas, todas no seu devido lugar. Segundo, do nada produzindo alguma coisa, extremamente improvável. Mas vamos falar ainda um pouco sobre teorema e sobre axioma. O que é um teorema? O teorema é algo que pode ser provado cientificamente. Pode ser provado cientificamente. Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Ele pode ser provado. É um cálculo. Então você consegue provar aquele teorema. Já um axioma. O axioma é algo que nós temos uma suposição a respeito dele, mas nós não podemos provar. Por exemplo, as linhas paralelas de Tales, elas se refletem em um axioma. Por quê? O que se diz a respeito das linhas paralelas de Tales? Que 2 linhas paralelas, elas nunca irão se encontrar. Ok, isso é um teorema? Não. Por que não é um teorema? Porque não tem como provar. Não tem como. Eu consigo medir essas linhas? Eu teria que cortar com 2 linhas paralelas uma outra universo inteiro. E até quem diga que elas vão se encontrar em algum momento, eu não vou discutir isso aqui. Eu deixo isso para os físicos de plantão, né? Mas eu não posso provar. Mas eu posso deduzir. O axioma eu posso deduzir. Porque como essas linhas podem se encontrar se elas estão traçando um caminho paralelo, um caminho que não se cruza? Apenas, eu posso dizer, numa rota diferente uma da outra, num grau diferente uma da outra, mas paralelamente. Então eu posso concluir que essas linhas não irão se encontrar, mas eu não posso provar. Deus, ele não pode ser provado pela ciência. Não pode, porque ele não é um teorema. Cientificamente falando, Deus entraria na classificação do axioma. A ciência não tem parâmetros para poder medir Deus. Ela não tem parâmetros para poder medir linhas paralelas. Ela se diz tão evoluída, mas ela não consegue decifrar a velocidade da luz. Ela sabe qual é a velocidade da luz segundo cálculos que eles fizeram, mas eles não têm como viajar na velocidade da luz, como não tem com uma régua, um instrumento medidor, para poder medir 2 linhas paralelas cortando o universo inteiro. Isso é um axioma. Então a ciência não tem como provar isso. É por isso que cientificamente, se você busca uma prova científica para poder acreditar em Deus, você não vai encontrar dentro desse parâmetro, porque ele está além da ciência. Ele é maior do que a ciência. Ele não está classificado como um
teorema. Uma outra questão extremamente importante de nós observarmos. Depois você procura na internet a respeito das crianças selvagens. As crianças que foram criadas por lobos. Não me lembro aqui exatamente da palavra. Não sei se é glossalia, talvez eu vou falar uma bobagem aqui, tá? No sentido da palavra. Ou glossália, alguma coisa assim. Mas é quando se refere àquele período onde as crianças estão começando a falar. E isso, eu estou falando aqui de questões científicas. Você está vendo que não estou usando nenhum texto da Bíblia para isso. Questões científicas. Quando nós trabalhamos essas questões, preste bastante atenção. Uma criança, quando ela está começando a balbuciar, quando ela está começando a emitir sons, é a hora dela aprender a falar. Se ela não aprender a linguagem nesse momento, isso dizem estudos científicos, ela não vai aprender depois. Ou ela aprende nesse momento, ou ela não aprende depois. E tem esses casos dessas crianças, inclusive o escrito francês, a respeito de crianças que foram criadas por lobos, e elas nunca, depois quando foram descobertas e tal, elas não conseguiram aprender a fala. E você quer ver uma outra coisa interessante? Se eu der para você um texto escrito em russo, dificilmente você vai conseguir ler um texto em russo. Mas se eu te falar esse texto em russo, se eu souber falar russo, e eu falar com você em russo, facilmente você vai conseguir repetir a minha fala. Quero repetir. Se eu te der uma escrita em russo, você não vai conseguir ler. Pode buscar também na internet, pega o tradutor aí, o Google Tradutor, e coloca assim, tradução do português para o russo. Escreva assim, Deus te ama. E você vai ver o que vai sair embaixo lá. E você vai perceber que você não vai conseguir ler. Mas no mesmo texto, você aperta o microfonezinho. Aí vai aparecer uma mulher falando, né? Pelo menos no meu celular aparece uma mulher falando. Tente escutar essa mulher e repetir o que ela fala. Como está em russo, e é uma linguagem que nós não estamos acostumados a falar, talvez você precise ouvir umas 3, 4, 5, 6 vezes. Talvez você precise colocar repetindo ali, ela falando. Mas você vai conseguir falar Deus te ama em russo. Então, preste atenção no que eu vou dizer. Já está provado que para um homem aprender a falar, ele tem que ouvir. Ele precisa ouvir alguém falando com ele. Se o homem é uma evolução de espécies, e se o homem veio do macaco, o macaco nunca falou. Como é que o homem aprendeu a falar? Quem é que ensinou o homem a falar? Os macacos? Ele acordou e começou a falar mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó, árvore, peixe, gato, cachorro, leão, tigre. Não parece racional. Não é racional. Então, acreditar na evolução das espécies, olha, a gente desalenta essa crença quando nós tratamos da questão da linguagem. Só se consegue aprender, falar, ouvindo. Tanto que a escrita, ela vem depois da linguagem. Antes de o homem codificar o que ele falava, ele precisou falar. As palavras precisavam ter sentido. E não eram grunhidos. Nós não somos uma evolução animal. Nós somos uma espécie feita à imagem e à semelhança de Deus. E eu quero dizer que é preciso muito mais fé para não acreditar em Deus do que fé para acreditar em Deus. É preciso muito mais fé para não acreditar. Acreditar que a gente já saiu falando por aí, sendo evoluído dos macacos. Acreditar que uma explosão destrói tudo. Gerou um planeta completamente organizado em todos os seus sentidos. Querer explicar a existência de Deus através de teoremas, através de uma continha matemática, sendo que Ele está além de tudo isso. É preciso muita fé para não acreditar em Deus. Eu admiro, de verdade, eu admiro quem consegue ser ateu. Eu admiro, porque é preciso muita fé para não crer em Deus. Então,
O primeiro aspecto que eu queria tipificar nessa mensagem é o nada não produz nada. Isso tem que ser definitivo para nós. O nada não produz nada. Você pode discutir isso com qualquer cientista, com qualquer acadêmico, com qualquer um. Se você é um professor universitário e está escutando o que eu estou falando aqui, faça uma avaliação. Se você é um estudioso científico e está ouvindo o que eu estou falando aqui, faça uma avaliação, né? Se eu estou inventando história, se as coisas que eu estou falando aqui são invencionices e etc, né? Dê-me uma justificação plausível. Me refute no sentido de dizer que há uma prova de que tudo veio através do Big Bang. Mostre para mim que a ciência ela tem a determinante para provar a existência de Deus. Me prove que a ciência tem a determinação para provar a existência de Deus. Se ela não consegue provar nem que duas retas paralelas, ela discute sobre isso. Se elas se encontram ou não. Já há quem diga que em algum ponto elas vão se encontrar. É muito contraditório isso. Baseado em quê? Nem os axiomas conseguem ser respondidos pela questão científica. A questão da própria linguagem. Você consegue responder para mim como é que o homem aprendeu a fala? Essa parece uma pergunta simples. Para quem estuda tanto, para quem tem tanto conhecimento, para tantos livros, para tantas teorias, para uma ciência tão evoluída, deveria ser fácil explicar a questão da fala humana. O nada não produz nada. O nada não produz nada. Para você ter alguma coisa criativa, organizada, você tem que ter uma mente. Refutar isso é dizer então que nós não devemos estudar, não devemos pesquisar, não devemos nem tentar descobrir, porque o nada vai nos trazer as respostas. Não faça pesquisa científica, não faça experimentos, não use microscópio nem telescópio. Para que investigar? Já que o nada produz alguma coisa, o nada vai produzir as respostas. Será? Então, primeira coisa, o nada não produz nada. Segundo, eternidade só vem através de Jesus. Quando nós paramos para poder pensar na questão religiosa e na questão das religiões, você pode juntar todas as religiões do mundo, todas elas. Nenhuma delas tem uma explicação para a eternidade. Tanto que as crenças em outras religiões, elas são mitológicas. Todas elas são mitológicas. Quando se fala a respeito de deuses criados pelo homem, é claro que eu acredito nisso. E é claro que eles existem. Mas quando se fala do homem criado por Deus, é claro que eu acredito nisso. É claro, porque eu creio que Deus existe e que foi Deus quem nos fez. Agora, esses outros deuses, eles são uma criação humana. Por isso eles são deuses com D minúsculo. Eles não têm como afetar a raça humana, eles não têm como afetar a humanidade, eles não têm como interferir em nenhum curso da história da humanidade, porque eles não existem. Eles são uma criação humana. E aí, para quem tem fé, e eu tenho, com uma ingerência diabólica. Por quê? Com o objetivo de afastar o homem de Deus, de afastar o homem da sua origem real. Então, a eternidade só através de Jesus. E a eternidade é uma história de amor. Deus se revelou, ou escolheu se revelar a nós, através do amor. Isso é maravilhoso. Quando nós observamos em João 3,16, nós vemos o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós observamos esse texto de João capítulo 3, nós vemos o plano de Deus. Ele ama você. E aqui, veja bem, quando eu falo do amor de alguém, eu estou falando de alguém que está vivo, porque eu não posso declarar o amor de alguém que está morto. O amor tem que ser experimentado, o amor tem que ser passado por alguém que está vivo. Então Deus amou o mundo, Deus te ama. Você precisa se abrir para provar este amor, para experimentar este amor. Você tem que se abrir ao relacionamento, é uma escolha, e Deus não vai te obrigar a fazer isso. Tanto porque nós estamos falando sobre a questão existencialista, mas Deus jamais trabalhou qualquer coisa para provar a sua existência. Porque não muda nada se eu crer ou se eu não crer que Ele existe, ponto. E quem sou eu, ínfimo ser humano, para poder questionar a existência de Deus? Então, não pense que Deus nos ama e que esse amor é no sentido de precisar de uma aprovação, no sentido de precisar de uma completude.
No sentido de ter um desejo assim: se você não me aceitar, se você não receber o meu amor, eu estou destruído, eu estou acabado. Muito antes, pelo contrário. Se nós não aceitarmos esse amor, nós estamos completamente perdidos. É por isso que ele vem ao nosso encontro. É um amor que resgata. Ele não nos ama porque nós temos algo para oferecer. Pelo contrário, ele vem nos resgatar com esse amor. Ele vem nos resgatar caídos, destituídos, vivendo no pecado, desvestidos da sua presença e da sua glória. Ele não vem até nós por nós termos algum atributo que ele queira, alguma coisa que nós possamos lhe dar. Não. Ele vem porque ele se interessa por mim e se interessa por você. Então, receber e crer, receber a Jesus e crer em Deus é também uma atitude de humildade. Nós precisamos deixar a soberba ser quebrada. Um ser estabeleceu soberba e espalhou soberba no universo, chamado Satanás, pensando que era alguma coisa. E a história dele é uma história trágica, terrível. E ele quer levar muita gente no seu engodo, na sua mentira. Você precisa saber como a sua vida está sendo conduzida, como você está conduzindo a sua vida até aqui, e você precisa responder essa pergunta. Se você acredita que a sua vida vai terminar quando você vai morrer, e quando você morrer tudo acabou, bem. Mas se você tem alguma dúvida a respeito disso, você precisa saber o que vai acontecer depois dessa vida e quais são as possibilidades de para onde você pode ir. São duas: ou passar a eternidade com Deus, ou viver sem Deus e ser destruído com o diabo. E isso é muito sério, porque a vida passa muito rápido. Então você tem que colocar isto na balança, e de forma extremamente inteligente. Por quê? Porque eu não conheço, eu não vejo qualquer pessoa que creia na Bíblia e que obedeça o que está escrito na Bíblia, procure viver segundo o que está na Bíblia. Eu não vejo qualquer pessoa que tenha esta fé se prejudicando espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu não vejo. Todas as pessoas que de uma forma equilibrada e honesta procuram a palavra de Deus, elas vão tratar melhor a sua espiritualidade, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas relações, os seus relacionamentos. Das pessoas que acreditam na Bíblia e que seguem a Bíblia são muito mais saudáveis. O casamento é muito mais saudável. E você sabe como é que as relações humanas interferem na nossa vida? A maneira de enxergar a vida, de enxergar os problemas, de enxergar os dilemas, de enxergar as lutas, é muito mais saudável. A força de vontade, o positivismo, o desejo de vencer, o ânimo, a própria questão moral, intelectual, inteligência. Então nós precisamos pensar. É inteligente crer em Deus. É vital crer em Deus. E é vital entender que Deus nos procura e nos procura por amor. Então, Deus amou o mundo. Ele não amou alguém que poderia lhe oferecer algo em troca. Não. Segundo, dentro da questão de eternidade só através de Jesus, Jesus é a única resposta. João 14, verso 6, Jesus está respondendo para Tomé, que era um discípulo incrédulo. Incrédulo em termos, né? Ficou inclusive marcado por isso, por não acreditar que Jesus havia ressuscitado. Mas no verso 6 de João 14 está escrito assim: Jesus respondendo para Tomé, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo singular. Ele não diz um caminho, porque aí sim ele seria uma opção. Aí Buda poderia ser outra, Maomé poderia ser outra, Allan Kardec poderia ser outra. Enfim, qualquer deuses, né, ou crenças humanas poderiam ser colocados nesse patamar, se ele dissesse eu sou um. Mas ele vem novamente aqui com um artigo definido: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Veja bem, ao Pai também é artigo definido. Não é a um Pai, é ao Pai. Só tem um Pai. E esse Pai aparece com letra maiúscula aqui no texto, que se refere a Deus. Senão por mim. Mais uma vez o aspecto da mediação está interlocutado no texto, e João está nos apresentando da mesma forma que Paulo, quando escreve para Timóteo.
Da mesma forma, um só mediador, Jesus. E ele aqui demonstra: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eternidade, meu irmão, só através de Jesus. E terceiro ponto, dentro desse segundo ponto da mensagem, eternidade só através de Jesus: Jesus, Senhor e Salvador. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, no verso 9 assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então observe o texto: se com a tua boca. Então quer dizer, isso está falando de uma atitude, de uma decisão, de uma escolha pessoal. Se com a tua boca, aqui é o exercício da sua vontade, confessares Jesus como Senhor. E quando ele escreve aos Romanos, naquele tempo, isso aqui era muito perigoso, porque naquele tempo, meus irmãos, as pessoas tinham que nomear, acreditar e venerar César, o imperador romano, como Deus. Aquela expressão ave César significa César é o Senhor. E Paulo está contrapondo isso, está dizendo: há um só Senhor. E se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. O que ele está dizendo aqui? É apenas um jogo de palavras? Claro que não. Mas quando você confessa e recebe Jesus como Senhor, você sai da frente. Você não é mais seu dono. As suas escolhas vão ser baseadas na palavra de Jesus. Você está abrindo mão do seu livre-arbítrio. Ou melhor, você está exercendo o seu livre-arbítrio para escolher fazer a vontade de Jesus. Embora isso não vá fazer de você uma pessoa impecável. Não. Mas você está abrindo mão. Você sempre que pecar, você vai se voltar para Jesus. Você vai se voltar para o ensinamento de Jesus, para a vontade de Jesus. Você vai se arrepender. Isso significa esse ato de confessar a Jesus como Senhor e de crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. É um ponto pacífico para a salvação. E como, terceiro ponto dessa mensagem, falamos: o nada não produz nada. Segundo ponto, eternidade só através de Jesus. E terceiro, como alcançar a vida eterna. O mestre deixou um modelo. Vamos ver Marcos capítulo 1, verso 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Então nós observamos aqui Jesus sendo batizado por João no Rio Jordão. Ele deixou o modelo, ele deixou o exemplo. Batizado quando? Aí a gente precisa estudar as Escrituras. Aproximadamente, embora a Bíblia não fale a idade, mas nós vamos pela questão de tempos e tudo mais, ele foi batizado com 30 anos de idade, já adulto, por uma decisão pessoal. E eu te pergunto, ele precisava ser batizado para ser salvo? Ele era a própria salvação. Quando João Batista vê Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele inclusive fala com Jesus: olha, você vem para que eu te batize, mas é eu que preciso ser batizado por você? E Jesus lhe dá a resposta: deixe, por assim, para que se cumpra as Escrituras. Se nós tivéssemos só esse exemplo de batismo na Bíblia, o batismo de Jesus, já seria suficiente para todas as pessoas serem batizadas quando são adultas. Okay? Agora veja, como alcançar a vida eterna? Quem são os filhos de Deus? Como eles se configuram? João 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse verso de número 12, ele faz menção à introdução do Evangelho de João. E na introdução do Evangelho de João, está falando a respeito do Verbo ter se tornado carne e habitar aqui entre nós. Então os filhos de Deus são aqueles que o receberam a Jesus. E Deus dá a essas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, se nós cremos, nós somos batizados. Vamos ver isso em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é Jesus depois de ressuscitado falando aos seus discípulos. Quem crer, observe, quem crer
e for batizado será salvo. As duas coisas estão aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Obviamente, quem não crer não será batizado. Então nós devemos observar que o crer está intimamente ligado com ser batizado. Eu não compreendo certas pessoas que falam assim: eu creio em Jesus. Aí você diz assim para ela: então vamos ser batizados? Ah não, ser batizado não, porque ser batizado é muita responsabilidade. Ora, a única coisa que precisa para ser batizado é crer. Se a pessoa diz que crê, por que ela não é batizada? Então, é incoerente falar que você crê em Jesus e falar que você não quer ser batizado. Mais ou menos você está dizendo o seguinte: eu creio em Jesus, mas eu não quero obedecê-lo. Isso é coerente? Eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o doador da vida eterna, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o único que pode me dar a salvação, eu creio que Ele é o único que pode me levar para morar eternamente com Ele na glória. Eu creio, mas eu não quero obedecê-lo. Ora, que crença é essa? Eu vou te dizer, a Bíblia diz que crer, até os demônios creem, e além de crer, eles ainda tremem, mas eles não obedecem. Que tipo de crença é a sua crença? Uma crença que se parece com os filhos de Deus, crê e obedece, ou uma crença que se parece, me desculpe a franqueza, com os demônios, crê, até treme, mas não obedece? Nós temos que ser claros e nós temos que ser objetivos. Nós não podemos abraçar tudo. Eu não posso querer abraçar Jesus e abraçar o pecado. Eu não posso querer andar de mãos dadas, com a minha mão esquerda dando a mão para Jesus e com a minha mão direita dando a mão para Satanás. Tem que escolher, é uma decisão, eu preciso escolher. Agora eu preciso saber que eu estou fazendo a minha escolha quando eu decido ser batizado porque creio, e quando eu não decido ser batizado dizendo que eu creio. Eu estou fazendo uma escolha. Para concluir, Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, o famoso discurso de Pedro depois da descida do Espírito Santo, no exato dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam orando. E as pessoas os viram falando em outras línguas, falando línguas idiomáticas, 22 a 23 idiomas, e pregando o evangelho de Jesus para todo mundo que estava ali em Jerusalém naquele momento, na festa de Pentecostes. E eles anunciavam Jesus. E então, Pedro pregou o que for aquele acontecimento, e disseram para todos os ouvintes que aquilo era o derramamento do Espírito Santo, conforme a profecia de Joel. E que quem derramou esse Espírito Santo foi Jesus Cristo, a quem eles crucificaram. E o coração deles foi compungido, foi tocado com aquela mensagem. E eles então, diz o texto, verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Ou seja, existe alguma coisa que nós podemos fazer para consertar, para nos voltar? Nós estamos arrependidos, que faremos? É isso. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro respondeu. Veja bem, aqui nós estamos falando das pessoas que gritaram para que Jesus fosse crucificado e para que Barrabás fosse solto. Nós estamos falando das pessoas que concordaram com a crucificação de Jesus. Nós estamos falando com as pessoas que riram e que zombaram quando Jesus estava sendo escarnecido, apanhando, desnudo, carregando a cruz. Eles estavam rindo, debochando, e aqui tem gente que talvez estava cuspindo nele e o amaldiçoando. Será que tem jeito para essas pessoas? Qual que foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Até porque uma das palavras mais importantes de Jesus na cruz é a seguinte: Pai, falando a respeito daqueles que estavam o maltratando, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pediu para que essas pessoas fossem perdoadas e não para que fossem condenadas e queimassem no inferno. Então a resposta de Pedro é muito clara. Será que o pecado que você cometeu é mais profundo do que o pecado que essas pessoas cometeram? Você cuspiu na cruz? Você cuspiu em Jesus? Você chamou Jesus de falso profeta? Foi isso que você fez? Ainda que tenha sido feito isso, ainda que seja você esse pecador, a palavra para você é: se arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos seus pecados, e
e você vai receber o dom do Espírito Santo. Eu espero que você tenha compreendido o que Deus quis falar com você e está falando com você nesta noite. Eu espero que seus ouvidos estejam abertos para Deus, que seu coração esteja aberto para Deus e que você hoje tome uma decisão por Jesus Cristo. Tome uma decisão por recebê-lo como seu Senhor, como seu único e suficiente Salvador. Que você entregue a sua vida para Ele e que você, na primeira oportunidade que tiver, você seja batizado nas águas. E mais, que você não espere ser perfeito, ser uma pessoa impecável para ser batizado, porque isto é uma armadilha do diabo para prender você no pecado, para prender você no engano. Você não precisa ser perfeito para ser batizado, você precisa estar arrependido e crer em Jesus. É a única coisa necessária, a única coisa, crer e se arrepender. O restante da obra é sempre assim, quem faz é Jesus. E se você crer, não pense que isso é um atributo pessoal seu. Isso é um exercício da sua vontade, mas quem te convenceu foi o Espírito Santo. Porque Jesus te ama e Ele está buscando você agora. A conversão é um ato de Deus na vida da gente. Tá certo? O quebrantamento é com você. Que Ele está quebrantando seu coração agora, eu não tenho dúvida, porque eu estou pregando a palavra de Deus. Que você está convencido agora, eu também não tenho dúvida. Eu estou pregando a palavra de Deus. Agora, o que você vai fazer com isso, aí é com você. Aí é com você. Eu não tenho dúvida do que você deve fazer. Entregar a vida para Jesus e ser batizado. Entregar a vida para Jesus e ser batizado. O mais rápido possível. Entregar a vida para Jesus agora. Ser batizado, você já comunique com quem está aí perto de você, ou venha aqui na igreja e fale com qualquer um de nós pastores e diga: eu escutei a pregação, eu entreguei a minha vida para Jesus, quando é o batismo? Eu quero ser batizado. É isso que você deve fazer. Jesus te ama, Jesus te quer bem, Deus provou isso, entregou Jesus por você. Não perca tempo, não fique por aí enganado, vivendo uma vida de qualquer jeito, sendo seduzido por Satanás, porque Satanás não quer o seu bem. Ele não quer o seu bem. Ele não quer que você viva bem aqui e nem tampouco você viva bem com Deus. Satanás quer companhia com ele para estar no inferno, no lago de fogo. É isso que ele quer. E ele não tem nada para poder oferecer, só sofrimento. Ele quer alguém para partilhar da dor dele. Jesus não. Jesus, ele quer você do lado dele para desfrutar da vida eterna. Mais uma vez, a escolha é sua. Quero te convidar a fechar os seus olhos agora, colocar a sua mão direita sobre o seu peito. E se você quiser receber Jesus como Senhor e Salvador, o privilégio é seu. Repita comigo esta oração. Repita comigo esta oração, se você quiser. Senhor Jesus, nesta noite, eu abro o meu coração e te recebo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Entra agora no meu coração e tome conta da minha vida. A partir de agora, Senhor Jesus, eu vou procurar a próxima oportunidade para ser batizado nas águas, do jeito que o Senhor foi, e para viver a vida cristã obedecendo a sua santa palavra. No nome de Jesus, neste momento, eu declaro: eu sou de Jesus. Amém. Agora fique em silêncio. Senhor Jesus, toda pessoa que orou comigo agora, eu oro para que o poder do Senhor toque nesta vida, que os seus pecados sejam perdoados em nome de Jesus, e que você comece uma nova vida, que você seja reparado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Que Deus opere na sua vida agora, que todo mal seja afastado no poder do nome de Jesus, e você experimente a vida abundante do Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém e amém. Que bom. Estou esperando você aqui na igreja para um tempo especial na presença de Deus. No domingo que vem, nós teremos aqui a ceia do fortalecimento, onde nós servimos o pão e a água, baseados enquanto o profeta Elias foi alimentado pelo Senhor com pão e com água para ser fortalecido. Nós precisamos ser fortalecidos, nós precisamos estar firmes na presença de Deus.
Eu espero você aqui no domingo que vem para estar conosco. E na quarta-feira nós estaremos aqui também, na presença de Deus, num tempo muito especial, na poderosa corrente das 7 orações, na campanha das 7 unções. Na quarta-feira, por enquanto ainda, nós vamos estar online. E nós convidamos você para estar conosco, online, às 20 horas, no canal do YouTube, Quadrangular Glória. Que Deus te abençoe tremendamente. Pai Celestial, agora que nós nos despedimos, que fiquemos guardados debaixo da sua paz. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos os filhos de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fique em paz.